Então a cárie, gente, é uma doença infecto-contagiosa, né? Uma doença bacteriana, uma infecção bacteriana, e ela foi considerada pela OMS a segunda doença mais comum do mundo, só perdendo para o resfriado. Então, mesmo nós sabendo, né, quais são as causas da cárie, a prevenção, ainda assim o índice, né, é muito alto. A cárie, sendo uma doença bacteriana, né, ela é formada pelo acúmulo de placa bacteriana, então de bactérias que deixam um ácido em cima do dente e esse dente é corroído por esse ácido. E essas bactérias, elas se proliferam no meio ácido. Então, quanto mais ácido tiver o pH da nossa saliva, quanto mais a gente der alimentos ácidos para elas, mais elas vão se proliferar, né? Então, por isso é importante conhecer as causas dessa doença. Essa proliferação, ela é causada pelas bactérias que são os Streptococcus mutans, que em meio ácido, né, então pelo excesso de açúcar, de carboidratos refinados, se proliferam. Então, por isso, nós devemos evitar esse monte de açúcar. Quanto mais açúcar eu der para essas bactérias, mais elas vão se proliferar e a chance de desmineralizar o nosso dente é muito grande. Como elas produzem um ácido que fica depositado sobre o nosso dente, o que acontece é a desmineralização, então o dente vai ficando fraco e de repente ele se quebra. A nossa saliva, ela produz um efeito antimicrobiano que é muito benéfico, né, para a saúde da nossa boca, mas para que isso funcione, nós precisamos diminuir essa ingestão de açúcar. Se eu diminuo essa frequência de açúcar, eu consigo dar tempo para esse pH da saliva aumentar e assim proteger os meus dentes. Então, a gente sempre escuta, né? Sempre escutamos, todo mundo tem essa dúvida muito grande em relação ao uso de flúor para evitar, né, a cárie. O flúor, ele é bem polêmico no nosso meio odontológico, né? Eu, até pouco tempo e para alguns casos, eu recomendo o flúor, mas eu quero dizer para vocês como, né, o flúor ajuda nesse processo de remineralização dos dentes. Vou contar uma coisa boa e uma coisa ruim a respeito do flúor. Então, até então, o flúor vem sendo utilizado tanto na água de abastecimento quanto nos cremes dentais, né? Por quê? O que o flúor faz? O flúor, ele faz a remineralização do nosso dente. Então, se eu sou uma pessoa que como muito açúcar toda hora, né? Então, tô sempre comendo açúcar, enfim, e os carboidratos refinados também. A tendência é o nosso dente desmineralizar, né? Pela produção ali dos ácidos, como eu já falei, das bactérias. E aí o flúor, ele remineraliza, então ele impede, né, ou ele ajuda a não ter essa desmineralização, né? Então, por isso, por muito tempo ele vem sendo usado, até hoje ele é usado, as pessoas usam flúor crônico, né? Então é um medicamento que é usado crônico, né? Então 3 vezes ao dia, e realmente ele previne a cárie, né? Ele ajuda nessa remineralização, mas também estudos recentes mostram que o flúor, ele é responsável por tem efeitos adversos em déficits cognitivos
Então, ele pode ser, está relacionado com alta taxa de autismo, de transtornos de atenção, de hiperatividade e também por causar problemas, alterações na tireoide, certo? Por que isso? Porque o flúor, ele não é uma vitamina, tá? Tem algumas pessoas que pensam isso. Ele é um medicamento que foi introduzido à nossa rotina para diminuir o alto índice de cárie, né? Que as pessoas tinham, ainda tem, mas era muito maior, né? Então diminuiu muito isso depois da introdução do flúor. Só que com esses novos estudos, nós vemos que esses problemas aí com o uso crônico do flúor são muito prejudiciais. E nós sabemos que a cárie é uma doença multifatorial, então ela é causada por vários fatores. Então eu posso não ter cárie mesmo não usando o flúor, né? Por exemplo, se eu não tenho alta frequência de ingestão de açúcar, se eu consigo desorganizar a placa bacteriana através da escovação 3 a 4 vezes ao dia, se eu faço uso do fio dental, se eu visito regularmente o meu cirurgião dentista, eu posso sim ficar sem o flúor. E aí muita gente me pergunta, né? Ah, doutora, mas é para todos os pacientes que tu indica? Não, não é para todos. Para os pacientes que eu acompanho, que eu faço as prevenções, né, a cada 6 meses ou a cada 3, dependendo do paciente, eu recomendo sim. Mas tem alguns pacientes, por exemplo, alguns que eu atendo, paciente com sobrepeso, com depressão, então que ele me relata que não consegue fazer a higiene correta, que não consegue usar o fio dental e nem tem vontade, eu não recomendo, tá? Então vai muito de cada paciente, mas aquele paciente que eu consigo controlar, que tá sempre aqui, que a gente conversa sobre alimentação, sobre também uma coisa muito importante que evita, né, que o aumento da cárie, se as vitaminas estão em dia, né, se a pessoa não tem alteração. Por exemplo, se a vitamina D está baixa, a chance de ter cárie é maior, tá? Então isso nós verificamos aqui. Então o meu cliente, ele passa tanto por um cuidado preventivo quanto por orientações para ele poder levar todo o conhecimento para casa, né? Então por isso que eu resolvi vir falar isso para vocês também, é o que eu faço aqui na minha rotina. Então é isso, gente. O flúor, ele também o efeito por que ele pode dar problema na tireoide? Porque o flúor e o iodo, eles possuem a mesma via de absorção, então eles competem. Então se eu tenho muito flúor, né, se eu estou com muito flúor no meu organismo, porque assim, quando eu faço a escovação com creme dental com flúor, e mesmo na água de abastecimento, esse flúor vai direto para a minha corrente sanguínea, né? Nós temos uma via, que é a via sublingual, que é embaixo da língua, que ela cai direto na nossa corrente sanguínea. Então, isso tudo nós temos que avaliar, né? Se vale a pena continuar utilizando o flúor, né? Mas daí vocês me perguntam, tá, doutora, então o que eu posso fazer? Então, para evitar isso, né, essa proliferação da cárie, esse alto índice de cárie, nós temos que diminuir ou eliminar tanto o açúcar, né, principalmente da sacarose, que faz tão mal,
para nós, né? Que alimentam o açúcar alimentam as bactérias ruins da nossa boca, do nosso intestino. Então nós temos, e se não for tirar totalmente, pelo menos reduzir muito, né? Que já vai fazer um efeito muito benéfico para toda a nossa saúde, inclusive para a saúde bucal. E aí uma coisa que eu recomendo, né, para os meus pacientes, se você ai doutora, mas eu gosto muito de um docinho. Então pode escolher depois do almoço, né, um horário, depois do almoço eu como a minha sobremesa, por exemplo, e depois de 30 minutos eu escovo meus dentes. Por que 30 minutos? Porque nós temos que esperar aí um tempo para o pH da nossa saliva poder aumentar. Então nós temos aí a saliva, não é à toa, então ela nos ajuda muito, ela tem esse efeito antimicrobiano para a gente aumentar esse pH e diminuir essa probabilidade de cárie, né? Então eu escovo os meus dentes e uso fio dental, muito importante, e também visitas regulares ao dentista, porque o dentista consegue diagnosticar a cárie na fase inicial. Por que muitas pessoas vêm aqui, né? Eu atendo muita emergência. Eu tava comendo um pedaço de pão, ou eu tava tomando uma sopa e o meu dente quebrou, né? Porque a cárie, ela realmente é silenciosa, então, e ela vai desmineralizando, né? O dente vai ficando fraco e de repente ele quebra, ou então acorda com o dente quebrado, então isso é muito comum. Ou do nada começa uma dor, né? Então quando a dor é mais intensa, quer dizer que essa cárie já está próximo ao canal, que é o nervo do dente, e isso pode comprometer, né, a saúde desse meu dente. Muitas vezes eu não consigo salvar esse dente, né, pela fragilidade dele, mesmo tentando tratar o canal, muitas vezes eu não consigo salvar, tá? Então vamos trabalhar na prevenção aí, que dá pra gente fazer. Nós realmente temos que ter disciplina, temos que querer, né, o nosso bem, porque ninguém, assim, você pode ir sempre ao dentista, mas se você não mudar os seus hábitos, dificilmente vai ter uma saúde bucal em dia, né? Eu vejo, é totalmente possível as pessoas adquirirem novos hábitos, né? É lindo de ver, assim, o quanto as pessoas se esforçam e conseguem realmente adquirir novos hábitos, né?